Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu sou a Adriana Amaral. Eu sou a Marta Magalhães. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Somos psicólogas, gestalt terapeutas, trabalhamos com psicologia do esporte, nos encontrando aí ao longo da trajetória, né? Se encontrando em congresso, sempre a gente se junta, porque é uma abordagem ainda que tem muito pouca gente falando sobre, produzindo e trabalhando. E esse podcast vem dessa ideia, né, Marta, de a gente, em vários projetos, em vários produtos que a gente está pensando aí dentro da Gestalt, na psicologia do esporte, também ajudar a disseminar um pouquinho mais como os conceitos da Gestalt, da abordagem gestáltica, né, podem ajudar no nosso trabalho com psicologia do esporte. Pois é, como a Adriana disse, desde quando começamos a pensar nisso, já há algumas décadas, né? Não se tinha ou não se ouvia falar desse trabalho da psicologia do esporte com essa lente da gestalterapia. Hoje temos algumas pessoas e o nosso objetivo aqui é ampliar um pouco mais, trocar um pouco mais para aprendermos, para ensinarmos, enfim, para poder construir uma gestalterapia nessa lente da psicologia esportiva. E para somar também a psicologia do esporte, né, que pode usufruir, pode se beneficiar de outras abordagens, variadas abordagens na psicologia, não importa tanto a abordagem, né? Qualquer abordagem pode ser trabalhada na psicologia do esporte. E aí, quando a gente tem essa proposta, então, de gestaltear a psicologia do esporte, é isso. Para quem não é psicólogo, para quem não é da área, a psicologia tem várias abordagens, não existe uma psicologia, existem várias psicologias, então a gestalt terapia é uma dessas abordagens, e a gente costuma dizer que a gestalt terapia é quando é clínica, né? Quando a gente atende em terapia. Nas outras áreas da psicologia, seja jurídica, escolar, né? Próprio esporte, a gente já chama de abordagem gestáltica, justamente para tirar esse caráter clínico, terapêutico, né? de consultório, e ampliar que a gestalt está em tudo. Então, esse podcast é voltado não só para estudantes e psicólogos de psicologia que gostam de Gestalt, que gostam de esporte, mas também para treinadores, atletas, né? Sim. Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto a oração da Gestalt faz sentido com essa psicologia esportiva, né? Eu sou eu, você é você, eu não vim a este mundo para atender às suas expectativas, você não veio a este mundo para atender às minhas. Se um dia nos encontrarmos, há de ser lindo, né? E quando eu penso Se nessa não há o hora... que fazer. Não tem esse Pois finalzinho? é. E quando eu penso nessa oração, eu penso na psicologia do esporte, né? O quanto essa pessoa tem que se responsabilizar pelas suas habilidades, por responder aquilo que a modalidade dele pede, né? E quando pensa em prática de tempo livre, o quanto ele precisa escolher estar ali cuidando e qualificando a vida dele. E aí vai, né? A reabilitação, a prática dos projetos sociais. Então, na verdade, quando a gente pensa nessa oração, nós pensamos na prática real de um indivíduo que escolhe, né? Seja em qual modalidade, ele precisa se responsabilizar pelas suas habilidades, pelo treinamento, pelo ritmo de vida que ele vai levar dali para frente, seja a prática de tempo livre em qualificar a qualidade de vida dele, seja dos projetos sociais, estar aprendendo algo novo e dividir o tempo escolar com o tempo do projeto, seja na iniciação esportiva e no seu desenvolvimento,
seja na escolar, onde ajuda ele na prática acadêmica e na reabilitação, um pós-operatório ou uma lesão no esporte, enfim, né? Temos muitas coisas. Mas esse podcast que nós vamos iniciar, ele vai constar alguns episódios de queixas mais frequentes. E acho que vale a pena, então, a gente começar a conversar com vocês a respeito, de uma forma muito tranquila, muito informal, muito no bate-papo. É esse o nosso objetivo aqui. Isso, pois é, a nossa proposta não é dar aula, né? É conversar, porque essa construção gestáltica aí no esporte, como eu disse no início, é uma coisa que a gente vem tentando fazer a partir da nossa prática, que ainda nem tem muita bibliografia sobre isso, também são projetos nossos aí, de construir mais coisas sobre isso, e é de bater papo mesmo, de pensar sobre aquele tema sem pretensão nenhuma de esgotar os temas, né? Mas de ir conversando junto com vocês, inclusive, que estão ouvindo. Aceitamos sugestões, comentários, interajam aí com a gente, sugiram temas também. A nossa proposta é de fazer 10 episódios por temporada, né? E essa primeira temporada a gente está pensando justamente nisso, partindo dessas queixas que a gente mais vê, temas, né, mais recorrentes aí no âmbito dos esportes, e a gente tentar dar um pouquinho desse olhar gestáltico de uma maneira mais descontraída, e episódios curtos também, para dar para ouvir aí enquanto você estiver dirigindo seu carro, fazendo seu almoço, de uma maneira mais direta, né? E pensando aí sobre a nossa prática. E para fechar esse bate-papo inicial, né? Nós gostaríamos muito que você, quando ouvisse, desse as suas opiniões, contribuísse com aquilo que você pensa, o jeito que você enxerga essa psicologia esportiva, e venha conhecer um pouco da Gestalt, né? Porque nós temos uma lente, como eu disse no início, para olhar cada abordagem. No entanto, nós não precisamos ficar engessados quando falamos da psicologia esportiva, né? Acho que tudo é muito bem-vindo, desde que esteja a serviço do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso atleta, enfim. Então, que venham todos e que seja uma conversa produtiva para ambas as partes. E aproveita e divulga aí para o colega, né? Ajuda a gente a divulgar esse trabalho, que acho que é importante, às vezes até gente que se identifica, mas não sabe nem que se identifica porque não conhece, né? Então, ouvir e acompanhar também aí os nossos perfis, né, Marta, nas redes sociais, que a gente está com vários projetos nesse sentido, de juntar a psicologia do esporte com a Gestalt terapia. Temos um grupo de estudos aí acontecendo, então, independente do momento aí em que você for ouvir o nosso bate-papo de hoje, entre em contato com a gente para ver o que está acontecendo nesse sentido aí da gestalteando a psicologia do esporte, para a gente poder se juntar e construir isso junto, né? É uma construção coletiva, acho. A gente só está dando o pontapé inicial. É isso daí. Até mais. Até mais. Esperamos que vocês gostem. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.